Bem, hoje já é quarta-feira e eu tô com algumas ideias pra fazer aqui em casa até o final de semana. Eu quero começar a preparar o projeto de bordado que eu comentei no vídeo anterior. Preparar, né, o desenho, escolher o tecido, escolher as cores. Também tô com a ideia de fazer uma hortinha aqui na frente de casa. Quero aproveitar e plantar algumas hortaliças. Tô pensando em plantar alguns pés de alface, de temperos, algumas pimentas, talvez. E vamos ver se eu consigo deixar o meu jardim aqui na frente um pouquinho mais bonito. Tem algumas plantas também que precisam de um cuidado a mais e eu vou me dedicar aqui pra cuidar bem delas. Vamos lá? Vamos começar. Eu consegui reunir, então, alguns materiais que eu acho que eu vou precisar até o momento. Inclusive, eu preciso dar uma organizada nisso, porque cada material tava num ponto da casa, então isso não tá muito legal. Vou ver se eu consigo pensar num lugar diferente pra reunir todos os materiais de costura, de pintura, de caligrafia, de todos os materiais que eu uso nessa parte dos meus hobbies e deixar num lugar só, pra ficar mais fácil. Inclusive, eu achei uma pastinha que tem uns riscos da época que eu participava de um clube do bordado, mas era um grupo de assinaturas, se não me engano, chamava Padrim, alguma coisa assim. Vou mostrar aqui os riscos que eu tenho. Então eu guardei alguns que eu ainda tinha impresso. Não sei se algum risco eu vou conseguir aproveitar para fazer essa minha ideia do bordado. Dependendo da temática, pode ser que eu consiga incluir alguma coisa. Mas se não, eu vou fazer à mão mesmo e depois eu transfiro pro tecido. Aqui eu separei algumas meadas. O bastidor, que eu acho que eu vou usar só para apoio mesmo, por enquanto. Eu acho que tá muito pequeno para usar como moldura. E eu encontrei também meu kit de costura antigo. Tem muitas meadinhas que eu separava na época. Eu organizava nessas pecinhas, eu não sei o nome. Mas não achei muito prático, não. Eu acho que era melhor ter deixado na meada. Os tecidos também, que sobraram, inclusive, da época que eu tava aprendendo a costurar, porque eu fiz essa bolsinha. E sobrou tecido. Então, não sei se eu uso esse bege ou esse verde. Mas eu vou decidindo agora. Eu vou começar do começo. Eu vou buscar inspiração. Depois eu faço o traço. Depois eu transfiro pro tecido. E aí eu parto pra escolher as cores desse projeto. Eu fiz aqui o esboço. Eu não sou desenhista, né? E não tenho prática, não tenho conhecimento em desenho. Mas traços simples assim são mais fáceis de se bordar. E mesmo o desenho estando bem simples assim, quando borda fica mais interessante. Eu vou mostrar como que eu fiz pra vocês. Bem, essa daqui foi a inspiração principal. É um patinho sentado, né? Ao redor de alguns raminhos de flores. O que eu fiz, o que eu pensei, ficou mais ou menos assim. No desenho ele também vai estar sentado, aqui não dá pra ver muito bem, mas quando finalizar o bordado eu coloco os raminhos ao redor, fica mais fácil pra transferir o desenho dessa maneira. E ao invés do laço eu coloquei essa gravata borboleta, eu acho que no caso vai ficar mais interessante. Fiz ele com os olhinhos fechados, que eu vi em outro desenho também, eu achei bem bonitinho. E basicamente é isso. Agora eu preciso decidir as cores, fazer a paleta de cores pra esse bordado. Aqui no caso, independente da cor do tecido, eu imagino que eu vou escolher essa mesma paleta. Então eu passei o risco aqui pro tecido e deu super certo, eu vou mostrar pra vocês. Esse papel carbono branco funcionou muito bem, foi muito fácil.
Eu fiz com a caneta tradicional e deu super certo também. E olha como ficou bonitinho o risco aqui no tecido. Ficou bem melhor do que eu imaginava, o risco ficou bem limpo, bem fácil de identificar também para fazer a costura. Ah, vai dar super certo, tô muito animada. Hoje é sexta-feira e os meus planos para hoje seriam começar a plantar sementes para minha hortinha. E eu acho que dá para arriscar, mesmo com esse tempo sem sol. Eu vou começar hoje mesmo. Eu vou reaproveitar uma cartela de ovos que eu separei justamente para isso. Eu vou aproveitar a parte de baixo e também a parte plástica de cima para fazer como se fosse uma estufa. E eu espero que dê certo. Vamos começar então. Bem, vindo aqui para finalizar o vlog, porque já tem
acho que mais de 7 dias que eu gravei as últimas cenas que eu mostrei até agora. E eu queria mostrar o andamento dos 2 projetos que eu fiz essa semana, que são o bordado e a hortinha também, como que ela já tá. Primeiro, a hortinha. Eu nem acreditei quando os primeiros brotinhos começaram a surgir. E a primeira foi a da flor. A flor começou bem mais cedo que todo mundo. Depois foi o alface, a cebolinha. E por último agora começaram as pimentas. Eu já preciso, acho que com certa urgência, de fazer o transplante, principalmente da flor, porque o espaço que eu coloquei essas sementes é muito pequeno. Então eu já vou transplantar, colocar no vaso maior, com melhor substrato, mais adequado para elas, e ver como que vai ficar nas próximas semanas. Bem, e o segundo projeto desse vlog foi o bordado e ficou ótimo, assim, ficou melhor do que eu esperava que ficasse. No começo eu mostrei pra vocês o progresso e o primeiro ponto que eu tentei não deu certo, né, que era o ponto, eu tentei fazer o ponto matiz ou pintura de agulha e como havia muitos anos mesmo que eu não mexia com bordado, não tava dando muito certo, assim, eu acho que eu precisava ter mais domínio de contraste, luz, direção da cor, direção da linha, mais prática, né, do que eu tenho. Então eu cortei, tirei e comecei a usar o ponto haste, que eu lembrava que eu usava bastante para fazer preenchimento de letras, de lettering, né? Teve uma época que eu fazia lettering e comecei a bordar lettering também. Então eu mudei de ideia e comecei a preencher o patinho com ponto haste e deu muito certo, assim, pra minha opinião. Basicamente eu usei o ponto haste na maioria aqui do preenchimento, também das florzinhas. E eu acho que ele é mais fácil para fazer os contornos, fazer as curvas. Mostra o direcionamento da linha um pouco melhor do que se eu fizesse com ponto matiz. Eu acho que foi a melhor opção no caso. Eu vou mostrar alguns closes para vocês. Bem, o corpinho do patinho foi feito então no ponto haste. Os caules das flores foram também feitos no ponto haste, mas um ponto haste mais desestruturado, digamos assim, porque eu não seguia uma linha reta, uma linha contínua. Eu ia fazendo alguns galinhos soltos, né, de cada ramo que eu começava, eu abria mais um ramo para lateral. As flores eu fiz no nó francês, que eu lembrava que ficava bem interessante, né, dar uma textura. O lacinho, o bico e os pés foram no ponto cheio, porque eu achei melhor por ser uma parte pequena do desenho, né? Ficou fácil de usar o ponto cheio. E o olhinho foi feito com ponto haste também, só que com um fio de meada somente. Ele não estava duplicado como no restante do bordado. Então, para dar esse toque de delicadeza mesmo, né, pra não ser um olhinho muito grosso, eu coloquei uma linha de meada só, fiz um nozinho na ponta e fui fazendo um ponto haste bem curtinho, mas é um ponto haste bem delicado pra fazer esse olhinho fechado que eu tinha pensado. E eu gostei bastante do resultado. Como eu falei, tinha muitos anos que eu não bordava. Eu acho que voltar a bordar com um desenho assim pequeno, um projeto menor, é melhor pra eu não desistir, porque eu desistia de muitos desenhos que eu começava, porque eu sempre queria tentar um modelo super complexo, cheio de texturas diferentes e contrastes e sombras, e eu desistia no meio do caminho. Então, esse projeto aqui foi muito bom pra mim, pra retomar o bordado, que é uma arte que eu acho muito delicada, muito linda, e eu acho que combina muito, né, com criança, assim, com desenhos infantis. Enfim, foi muito bom começar e terminar esse projeto. Então é isso. Esse projeto do bordado, então, foi o meu segundo projeto finalizado que eu tinha planejado para esse ano. O primeiro, então, foi o cardigan de tricô que eu tinha feito. Tem alguns vídeos atrás que eu falo sobre ele. Ele foi meu primeiro a ser finalizado nesse ano. E o segundo, então, foi o bordadinho. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog de hoje com um pouquinho dos meus dias. E a gente se vê, então, no próximo.